Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Seja muito bem-vindo aqui, mais uma vez aí com as notícias do Vascão. O Vasco se prepara para o Campeonato Brasileiro e um jogador especial vem se destacando bastante aí nos jogos, treinos do Vasco. E pode ser a surpresa do Vasco no Brasileirão, quem sabe ele vai ser o nosso camisa 10. Tô falando dele mesmo, cara, do Luca Orejano. Também vamos falar aqui da situação envolvendo o Lucas Moura e também o Matias Rojas. Reforços aí que o torcedor vascaíno quer muito ver vestir a nossa camisa. Vamos explicar sobre esses dois jogadores. Também vamos falar aqui da renovação de contrato do Ivan. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Mas antes já vai deixando o like aí, clica aí no gostei aí pra ajudar bastante o YouTube entender que realmente você está gostando dos nossos vídeos e compartilhar aí e recomendar nossos vídeos aqui do nosso canal para mais torcedores vascaínos. Se você realmente não tá gostando de nada que eu tô falando aqui, deixa o dislike e também dá um feedback aí pra mim melhorar a cada dia, né? Valeu demais aí a galera que sempre aqui tá acompanhando o nosso canal, sempre assistindo nossos vídeos. Se você não tá inscrito, se inscreve aí, amigo, pra ajudar bastante a gente chegar a 190 mil inscritos. Falta pouquinho pra gente chegar nessa marca e também nesse ano de 2023 chegar a 200 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados e as novidades aqui do Vascão no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, com a transmissão aí do Campeonato Carioca na Cazé TV, o Vasco recebeu cerca de 8 milhões de reais com jogos transmitidos aqui mesmo no YouTube, lá no canal da Cazé TV. O Vasco acabou fechando aí com a empresa do Casimiro para transmissão dos seus jogos aí como mandante no Campeonato Carioca, a fim meio que protestar contra a Brax, né, empresa que cuidou aí da transmissão do Campeonato Carioca, que repassou os direitos à Band, né? A Band transmitiu aí o Campeonato Carioca em TV aberta. O Vasco não quis fechar contrato com essa empresa devido a eles quererem pagar um valor muito superior ao Flamengo e aos demais eles gostariam de pagar 9 milhões apenas, né? O Flamengo, se eu não me engano, iria receber 18 milhões e os outros três grandes do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo, iriam receber um pouco mais de 9 milhões. O Vasco não aceitou esse acordo, o Botafogo também não aceitou esse acordo, mesmo recebendo um valor considerado abaixo pela Cazé TV, 8 milhões é menor do que 9 milhões, logicamente, mas esse não é o principal sentido. E sim o Vasco mostrar ao mercado que não está aceitando qualquer mixaria que oferecem ao nosso clube, né? E tampouco vai receber tão menos assim a metade do valor do que o nosso maior rival iria receber se tivesse fechado aí com a Brax, né? O Vasco fez certo, mesmo recebendo 1 milhão a menos do que iria receber dessa empresa, e que com certeza foi um sucesso também para o Vasco e também para o próprio Casimiro, que com certeza pegou muitos inscritos, teve grandes visualizações e rendeu muita grana também ao canal do Casimiro. Eu acredito que essa parceria deverá continuar aí para os próximos anos, já que a tendência é que no futuro próximo o streaming tome conta do futebol brasileiro e que os jogos sejam transmitidos aí, né, pela internet também, né? E acabar com essa história de Premiere, de Sport TV, de Globo e entre várias outras coisas, né? Claro que é importante para beneficiar várias outras pessoas que estão aí ao Brasil afora, que não têm condições de assistir futebol na internet, mas eu acredito que esse sim será o caminho que os clubes irão traçar em breve. E para você aí, torcedor, o que você achou do Vasco receber 8 milhões da Cazé TV? Se você acha que teria sido interessante fechar com a Brax ou se você preferiria receber menos, mas dar uma resposta aí ao mercado e mostrar que o Vasco não está para brincadeira, que o Vasco não vai aceitar migalhas. Quem saiu perdendo nisso tudo não foi o Vasco que deixou de ganhar 1 milhão a mais em fechar com a Brax. Foi a própria Brax que perdeu com a não transmissão de jogos do Vasco e também do Botafogo, claro, principalmente com a torcida do Vasco, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores torcidas do mundo. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, ontem aí na live aí no canal Atenção Vascaínos, o Paulo Brax falou de diversos temas. Mais cedo a gente trouxe as informações aí que disse o Paulo Brax, né, sobre reforço. E ele também falou sobre um jogador especial, um jogador que tem contrato se encerrando no Vasco no final dessa temporada, que é o goleiro Ivan, jogador que está emprestado pelo Corinthians ao Vasco. Como eu disse, o contrato do jogador se encerra ao término do Campeonato Brasileiro e o Paulo Brax deixou meio que escapar, né? Ele confirmou que o Ivan terá o seu contrato renovado e que o Vasco contratou tanto ele e o Léo Jardim para serem os goleiros do Vasco aí por muitos anos e dando a entender que realmente o Vasco irá renovar o contrato dele. Foi perguntado lá no canal se realmente ele vai renovar o contrato e ele confirmou que o Ivan vai continuar no Vasco aí no próximo ano.
Ou seja, o Barbieri não escala o Ivan porque não quer, né? Tinha essa dúvida, né? Porque poderia escalar o Ivan devido lá àquela multa, né? Caso ele atinja o número X de jogos, o Vasco é obrigado a comprar ele. Como o Paulo Brax mesmo disse, o Vasco já vai comprar ele de qualquer jeito. Qual o critério de estar utilizando o Léo Jardim hoje no time titular ao invés do Ivan? Gostaria muito que o Maurício Barbieri desse uma entrevista coletiva e explicasse essa questão para o torcedor vascaíno, porque é uma questão que deixa o torcedor bem curioso, né? O porquê do Ivan não ser titular do Vasco hoje. Mas vamos desejar aí boa sorte, que ele fique muitos anos no Vasco e que em breve, quem sabe, retome a condição de titular, porque na minha opinião, o Ivan é mais goleiro do que o Léo Jardim. Deixem nos comentários para você se você acha certo o Vasco renovar o contrato do Ivan. E comentem também quem para você deve ser o goleiro titular, o Léo Jardim ou o Ivan. Bom, um dos destaques aí nos últimos jogos, treinos do Vasco, nos últimos treinamentos aí no Vasco, o meio atacante Luca Orejano vem chamando a atenção aí nos treinamentos. O jogador parece que está começando a se entrosar com seus companheiros, vem pelo menos desabrochando aí nos treinamentos, né? Jogando bem, fazendo gols aí nos jogos treinos. O último jogo treino ele fez 2 gols aí na vitória do Vasco por 7-1 contra o Atiçu. Pelo que deu pra gente ver mais ou menos das atuações do jogador, ele parece estar mais insinuante, né? Parece que o jogador está sentindo mais confiança. O torcedor ainda não esqueceu aquele pênalti perdido por ele na Copa do Brasil contra o ABC. Mas tem muitos torcedores que têm uma grande expectativa nesse jogador, que enfim no Brasileiro ele deslanche e seja um grande jogador nessa temporada. E isso que a gente espera, né? O Vasco fez um investimento de mais de 20 milhões nesse jogador para ele render dentro de campo. E pode ser, quem sabe, o Orejano seja realmente esse camisa 10 que o Vasco tanto procura, né? Ele era o camisa 10 lá no Vélez, porém, só que ele não atua de 10, né? Ele atua pelo lado direito. E hoje ele não é titular do Vasco, cara. O Maurício Barbieri vem deixando claro a preferência pelo Gabriel Peck. Muitos torcedores já querem a entrada do Orejano como titular no time do Vasco. Eu acho que se o Maurício Barbieri gosta tanto assim do Gabriel Peck, tenta testar ele no lado esquerdo e coloca o Orejano na ponta direita, na sua função ali. Tenta deslocar o Gabriel Peck na ponta esquerda, o Orejano na direita e o Pedro Raul como centroavante e recua o Alex Teixeira para jogar de 10, né? Jogar no meio campo. Né? É uma função que não é ideal para o jogador, mas eu acho que ele pode sim desempenhar muito bem aí no Campeonato Brasileiro, já que o Vasco não vai trazer esse camisa 10 nesse primeiro momento, somente aí em julho. Eu acho que seria uma alternativa interessante para o Vasco jogar. Claro, colocar o Andrei Santos no banco e entrar aí com o Rodrigo e o Jair no meio campo do Vasco, juntamente com o Alex Teixeira. Na minha opinião, o time ideal do Vasco poderia ser aí o goleiro Ivan, como eu disse agora há pouco, que na minha opinião ele seria titular do Vasco, é mais goleiro do que o Léo Jardim. O Milton Rodrigues, a zaga aí com o Capasso, também o Léo Pelé. Na lateral esquerda, Piton. No meio campo aí com o Rodrigo, o Jair, também o Alex Teixeira e o ataque com o Luca Orejano, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Na minha opinião, também poderia testar mais vezes o garoto Eric Marques, um jogador que tem talento. Poderia sim ser um jogador muito importante nesse início de Campeonato Brasileiro. Joga pela ponta esquerda, é um jogador insinuante, consegue driblar bem, consegue chutar bem. Acho que seria interessante o Maurício Barbieri dar mais tempo, mais minutos a esse jogador. E para você aí, torcedor, qual seria o melhor Vasco, né? Eu acho que para os jogos fora de casa, o Vasco realmente vai ficar jogando com 3 volantes aí, com o Andrei Santos, com o Jair também, com o Rodrigo. E nos jogos dentro de casa, em São Januário, quem sabe pode utilizar o Orejano como titular, tendo um time um pouco mais ofensivo. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de 2 situações, cara. As 2 situações, para deixar bem claro para o torcedor, estão descartadas. Tanto aí do meio-campista Matias Rojas, mais cedo a gente trouxe essa informação aqui, confirmada pelo Paulo Brax, que o Vasco não tem um interesse no jogador, demonstrou um interesse inicial, porém não evoluiu na negociação e não vai fazer proposta para contratar o meio-campista paraguaio que está no Racing, que está em fim de contrato com o clube argentino. Muito possivelmente ele deverá vir para o futebol brasileiro, mas não para o Vasco. Outro jogador que não virá para o Vasco será aí o atacante Lucas Moura do Tottenham. Jogador que foi muito especulado aí no Vasco após o Edmundo pedir a contratação dele. Não existe essa possibilidade. O Vasco não vai contratar o Lucas Moura e ele quer continuar jogando no futebol europeu. Caso não fique na Europa, muito possivelmente ele deverá ir para outro centro, sem ser aqui no futebol brasileiro, para ganhar aquela grana que a gente sabe, né? Arábia Saudita, Estados Unidos, China, né? Com certeza esse jogador tem muito mercado aí no futebol internacional e não tem como o Vasco competir com esses centros, né? E até agora o Vasco não demonstrou nenhum interesse na contratação desse jogador. Claro, seria uma ótima contratação. Quem não queria ver o Lucas Moura no seu time, né, cara? Seria fácil. Jogaria fácil aqui no futebol brasileiro, mas infelizmente a vontade do jogador não é voltar ao Brasil agora. E se voltar, eu acredito que ele vai dar preferência ao São Paulo. Bom, pessoal, valeu demais por ter tido até o final. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.